Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Quero muito que você se inscreva. Vamos se inscrever? Canal YouTube Eli Correia Oficial, tô esperando a sua inscrição e também a sua carta, a sua história. Todos nós temos uma história. Mande a sua história para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma eterna fascinação. Minha vida ao lado dele era um verdadeiro poema. Ele mesmo dizia isso e vivia declamando As Duas Flores, de Castro Alves. Quem não conhece, precisa conhecer. As Duas Flores, de Castro Alves. Tanto que eu decorei os versos deste poema e esses versos não saem da minha memória. Não saem. São duas flores unidas. São duas rosas nascidas, talvez do mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. Unidas, bem como as penas de duas asas pequenas de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas da tarde no frouxo véu. Unidas, ai quem pudera numa eterna primavera viver, qual vive esta flor, juntar as rosas da vida na rama verde e florida, na verde rama do amor. Na verdade, nossas vidas sempre foram as vidas de duas flores unidas que nasceram no mesmo galho, a minha vida e a vida dele. Zilda, eu, Mário, ele. Sempre formamos um casal de vidas unidas, como as penas de duas asas pequenas de um passarinho do céu. Ele vivia dizendo que eu era a sua fascinação. Ele usava esse termo, que eu era a sua fascinação. Dizia que eu era uma eterna fascinação, ou seja, a grande atração da sua vida. Nascemos e fomos criados num município do interior de São Paulo chamado Bocaina. Na época, a cidade era tão pequena que ainda não havia um ginásio. E tínhamos que viajar em um ônibus da prefeitura de Bocaina para estudarmos em Jaú. Então nós pegávamos o ônibus na prefeitura em Bocaina e íamos estudar em Jaú. E depois, claro, voltávamos. Hoje a situação é diferente. Bocaina cresceu e existem escolas de nível alto em Bocaina. Mas na ocasião, nós jovens adolescentes tínhamos mesmo que enfrentar a estrada todos os dias, Bocaina, Jaú, Jaú, Bocaina. Ainda era o tempo do guarda-pó. Alguém lembra do guarda-pó? Nós usávamos o guarda-pó porque a estrada nem asfalto tinha, então levantava aquela poeira, daí a necessidade de os alunos usarem o famoso guarda-pó. Éramos obrigados a vestir o guarda-pó, uma espécie de capa para se proteger da poeira que levantava a cada carro que passava. Eu, Zilda, estava com 16 anos. Ele, Mário, com 18. Eu ainda fazendo o ginásio e ele, a escola normal. Curtimos a estrada durante 2 anos, porque foi inaugurado 2 anos depois o primeiro colégio estadual de nossa cidade, o primeiro colégio de Bocaina. Mas foi no período de estrada que nosso amor nasceu e floresceu. Sentávamos lado a lado no ônibus e assim foi durante 2 anos. Para espantar o tédio, os estudantes, sabe como são os adolescentes, improvisavam cantorias, algazarra e riam. A gente cantava as músicas da época, verdadeiros sucessos eternos, e fazíamos muitas brincadeiras. O nosso namoro, não parou de avançar.
Mário terminou o curso normal e foi estudar direito em Bauru. Seu pai era um comerciante muito conhecido na cidade, dono de um empório. Enquanto estudava em Bauru, Mário morava em uma pensão de estudantes, mas passava os finais de semana em Bocaina. E o nosso namoro seguia cada vez mais forte. Quando eu terminei o normal, me tornei professora primária e fiquei lecionando para as crianças de Bocaina. Mário, já advogado, prestou concurso para o Ministério Público e foi aprovado e nomeado promotor na cidade de Borborema, perto de Novo Horizonte. Mas enfim, o tão sonhado dia do nosso casamento chegou, porque o nosso namoro, ele seguia. Ficamos noivos e agora o dia do nosso matrimônio, 23 de maio. E eu fiz questão de escolher maio, que era chamado de o mês das noivas, o mês de Maria. Então, noiva que se prezasse tinha que casar em maio. E eu então não fugiria à regra. 23 de maio, o nosso casamento. Fui obrigada a deixar de dar aulas e me dedicar à esposa de um homem transformado em autoridade pública. Quer dizer, me dedicar como esposa a um homem transformado em autoridade pública. Sim, ele estava à disposição do cargo e tinha de atuar como promotor de justiça para onde fosse destacado pelo Ministério Público do Estado. Além do mais, nosso filho único, porque logo em seguida nasceu Francisco. Sim, ele, o Francisco, já estava com quase 2 anos. Moramos em Borborema, em Taquaritinga, Jaboticabal, Santa Rita do Passa Quatro, até que ele, Mário, foi transferido e com promoção no cargo para São Paulo, onde vivemos juntos até que o galho que sustentava as flores de nossas vidas se partiu e nos separou. Sim, porque no final de 2016, já aposentado há algum tempo, Mário começou a padecer com graves problemas pulmonares. E não suportando e não resistindo, acabou partindo desta vida, levado por um cordão de anjos. Na hora de sua morte, no Instituto do Coração, eu estava ali ao seu lado, como sempre estive. Desde os tempos de nós estudantes pegando o ônibus de Bocaina até Jaú. Desde aqueles tempos, sentada ali do ladinho dele, ele do ladinho meu, nós nunca nos separamos. E no seu minuto final, no seu momento final, ele ainda se lembrou de um trecho do nosso poema preferido e disse, declamando com dificuldade: ai, quem pudera juntar as rosas da vida na rama verde e florida, na verde rama do amor. Então ele apertou as minhas mãos, apertou forte as minhas mãos, olhou bem em meus olhos e bem baixinho ele disse as últimas palavras: minha eterna fascinação, minha eterna. E fechou os olhos para sempre e partiu para o céu. Mário, eu estou aqui para te homenagear o nosso amor tão bonito. Eu, a sua eterna fascinação. Até na última hora, até no momento final, você fez questão de declamar um trecho
daquela poesia que você sempre declamava para mim. Sim, de Castro Alves, As Duas Flores. Ai, quem pudera juntar as rosas da vida na rama verde florida, na verde rama do amor. Ainda sinto você apertando nessa hora as minhas mãos, Mário, e ainda ouço você com dificuldade e bem baixinho dizendo suas últimas palavras. Minha eterna fascinação. E fechou seus olhos para sempre. Essa é a minha história. História que a vida, que o amor escreveu. Que saudade de você! Uma eterna fascinação. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.